Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? E talvez você diga assim, pastor, que pergunta estranha. Como assim, qual é a minha esperança? Talvez seja estranha porque você nunca te fez essa pergunta. Mas eu gostaria que você fizesse essa pergunta para o seu próprio coração. Qual é a sua esperança? O que você espera? O que você espera nesta vida? O que você espera ao longo da sua vida? Tem gente que está começando a vida como essas crianças. Mas tem muitos de nós que já estão caminhando ali, como é que é o nome? Do Cabo da Boa Esperança. Eu não sei porque o pessoal fala de Cabo da Boa Esperança. Né? Deve ter algum motivo, não sei porquê. Mas tem gente que está lá dobrando o Cabo da Boa Esperança e eu pergunto, qual é a sua esperança? Qual é então essa boa esperança deste rio, deste córrego, desse riacho, desse Cabo da Boa Esperança? Qual é? Qual é a sua esperança? Esta é uma pergunta que todo crente precisa ter a resposta absolutamente pronta para ela. Porque é exatamente essa a essência da mudança que Cristo realizou na nossa história. Há um ditado romano que era expressado e é repetido até os dias de hoje, que diz assim, onde há vida, há esperança. E aí eu pergunto para você, será que esse ditado está correto mesmo? Será que é isso? Existem tantas coisas vivas no universo e não necessariamente elas têm esperança só por estarem vivas. Mas eu vou deixar de lado todas as demais criaturas e vou apenas te questionar, eu quero que você me ajude a pensar sobre isso. Será que todos os seres humanos que estão vivos sobre a terra hoje, eles têm esperança pelo simples fato de estarem vivos? Se isso fosse uma verdade, nós não teríamos um índice de suicídio no mundo absurdamente alto. Muito alto. Se o simples fato de estar vivo concedesse ao ser humano esperança, nós não teríamos pessoas deprimidas nesses dias. Nós não teríamos pessoas frustradas. E quem dirá pessoas tristes? Porque onde há esperança não há tristeza. Você pode ter momentos de dificuldade, momentos de dores, momentos em que você tem que encarar coisas difíceis, mas apesar disso, a essência da vida cristã, ela se constrói exatamente na alegria que nós temos de conhecer o Redentor e de saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tanto que Tiago diz que ele estava feliz com todas as lutas e tribulações, porque ele sabia que no resultado final, as lutas e provações, elas cooperavam para que ele fosse aprovado. Mas uma coisa que é muito peculiar à vida humana, é exatamente a tristeza, o sofrimento e a ausência de esperança. O que nós chamamos de desespero. Um desespero avassalador que toma conta da vida de muita gente. E que leva muitas pessoas a decisões equivocadas e a situações traumáticas para a vida. E que levam a consequências extremamente dolorosas. Por isso, fazer essa pergunta e ver o que se passa no meu coração é tão fundamental sempre. Qual é a minha esperança? Muitas pessoas respondem essa pergunta traçando uma lista de coisas dessa vida. Minha esperança é me aposentar. Se você falar com o pessoal que está aí na meia idade, a esperança de quase todo mundo é aposentar. Eu já fiz essa pergunta dentro de uma escola, falando para professores. E antes que eu terminasse a frase, alguém já levantou a mão e disse, aposentar. Eu já fiz essa pergunta para alunos de uma escola. E o que eu ouvi de alunos que nem começaram a trabalhar ainda foi exatamente a mesma resposta. Aposentar. E daí eu dei uma apimentada na pergunta, eu disse, mas você sabe o que existe depois da aposentadoria? E nem os adultos e nem os adolescentes sabiam a resposta. E eu disse para eles, a morte. O que existe no curso da vida humana depois da aposentadoria? A morte.
E eu te pergunto, qual é a sua esperança? E aí alguns vão dizer, eu quero fazer muitas viagens antes de morrer, pastor. Ou eu quero ver os meus netos antes de morrer. Ou os meus bisnetos. E conversando essa semana com uma pessoa, eu estava admirando o privilégio de ter tataraneto. Já imaginou que coisa bendita isso? Você ver o filho dos filhos dos seus filhos. Mas ainda assim eu te pergunto, qual é a sua esperança? Porque se a sua esperança tiver a ver apenas com coisas que podem ser oferecidas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, segundo a palavra de Deus. A epístola de 1 Pedro foi escrita num período de muita crise, de muita dificuldade, especialmente para os crentes. No final do primeiro século, quando Pedro escreve, Pedro morreu em 64 depois de Cristo, então essa epístola foi escrita provavelmente um ano antes da morte dele. Assim como Paulo foi o grande pregador do evangelho para os gentios, os não-judeus, Pedro foi o grande pregador aos judeus. Coube a Pedro cuidar da igreja do povo de Deus. O próprio Senhor Jesus o comissionou para isso, e Jesus disse para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E essa foi a missão de Pedro, e Pedro é o grande pastor da Judeia. Mas Pedro foi perseguido por causa da sua fé. Assim como todos os cristãos, especialmente a partir do ano 60, quando Jerusalém é queimada e a culpa desse incêndio foi colocada exatamente nos cristãos. Os cristãos judeus foram dispersos no mundo daquela época. A Palestina se tornou um lugar pequeno para os judeus. A maioria deles se refugiaram na região que hoje é a Turquia, que na época era chamada de Ásia Menor. E naquela região eles se colocaram em pelo menos 5 grandes comunidades, e Pedro transitava entre essas comunidades, pregando, ensinando, e muitas vezes preso, ou em alguma situação em que ele não podia sair em público, senão ele seria preso. Ele faz isso através de cartas, como ele faz através dessa epístola. E nesse momento de grande dificuldade, em que o próprio apóstolo, que era o líder daquela igreja, daquelas comunidades, estava sendo perseguido, passando por muitos problemas, passando por muitas tribulações, muitas lutas, o próprio Pedro estava vivendo dentro dessas crises. Como motivar os seus irmãos? Como motivar a igreja? E Pedro os motiva através dessa carta, e o capítulo 1 especialmente é uma convocação para que eles percebam quantas coisas boas Deus tinha dado para eles, quantas coisas boas Deus tinha concedido à igreja, para que a igreja, apesar das circunstâncias, vivesse feliz. E Pedro começa então essa descrição se dirigindo àqueles irmãos e falando especialmente daquilo que é principal na vida deles. Eles receberam uma fé bendita. E quando eu falo fé, eu quero te remeter lá a Hebreus capítulo 11, no verso 1, que fala a respeito da fé, e diz que a fé é a firme convicção, a certeza de coisas que você não vê, mas você crê, você acredita. E eu já estudei esse texto com vocês aqui, e nós concluímos ali, entendemos o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, quando ele fala que a fé, ela é esta firme convicção, esta certeza das coisas que se esperam. Quando ele está dizendo isso, nós aprendemos que aquele certeza ali, na língua grega, é um substantivo. Então, a certeza que ele tem ali, é o conjunto das nossas crenças. E aí nós concluímos que a fé, na realidade, é o conjunto de tudo aquilo que nós recebemos de Deus para crer. Suas promessas, suas obras escritas e narradas no Antigo Testamento, suas leis e tudo aquilo que compõe as Escrituras. Esse é o conteúdo da nossa fé. E esse conteúdo, ele nos dá subsídio para atravessar essa vida. E então o autor da carta aos Hebreus diz que esta fé que nós temos, ela nada mais é do que essa segurança que temos no conjunto de crenças, no conjunto de informações que Deus nos deu, suas promessas, suas leis e os fatos que aconteceram. E isso tudo produz uma esperança em nós, que nós cremos, acreditamos e aguardamos coisas que os nossos olhos não viram. Tanto que o autor da carta aos Hebreus, lá no verso de número 3 do capítulo 11, ele diz: pela fé nós cremos que o universo foi formado.
pela palavra do poder de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu não vi Deus fazendo, mas eu creio, porque o conjunto de informações que Deus me deu, que é essa minha fé, essa minha crença, é tão substancial, é tão seguro, é tão firme, e o Espírito Santo implantou isso de tal maneira dentro do meu coração, que eu não tenho dúvidas, eu não vacilo, eu estou absolutamente certo daquilo que Deus me prometeu. E Pedro, ele faz a mesma coisa aqui, só que ao invés de falar especificamente da fé, ele fala sobre esperança, porque a esperança é a consequência imediata da fé. Quando o autor da carta aos Hebreus, no verso 1, ele vai falar sobre a fé como esta segurança bendita, essa esperança naquilo que é improvável dos olhos, do ponto de vista dos olhos humanos, o que o autor da carta aos Hebreus está fazendo é exatamente essa conclusão. Essa certeza que nós temos das coisas que nós esperamos, ela que é chamada de fé, ela produz instantaneamente a esperança. Quando eu creio naquilo que Deus prometeu para mim, automaticamente eu sou lançado para frente e eu caio nos braços da esperança. E Pedro, então, já saltando e entendendo que aqueles irmãos já sabiam disso, ele fala, bendito seja o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos transformou de dentro para fora, para uma viva esperança. Ou seja, a fé, que é um dom de Deus, que Deus nos deu, ela nos chama a viver esta viva esperança. Então a pergunta é, qual é a sua esperança? Porque a esperança do cristão, que é chamada aqui por Pedro, ela pode ser descrita de 3 formas diferentes, e eu quero fazer isso com vocês agora. Porque é essa pergunta que nós temos que responder. Pedro está cantando e glorificando a Deus por causa da viva esperança que Deus lhe concedeu através da obra de Jesus Cristo, através de todas as promessas, através de todo o conteúdo da nossa fé. Pedro estava cantando. E nós, por que não cantamos? Ou, e nós, estamos cantando por quê? Tudo depende da resposta que você vai dar a essa pergunta. Qual é a sua esperança? O que é a esperança cristã? Deixa eu tentar descrever isso para você, usando as palavras de um missionário chamado Robert Moffat. Você já ouviu falar de Robert Moffat? Robert Moffat é chamado de o patriarca das missões na África do Sul. Robert Moffat, ele tinha uma vida promissora na Inglaterra. Ele podia estudar nas melhores escolas, porque ele vinha de uma boa família, uma família abastada. Mas o coração dele no século XIX foi tomado por um desejo avassalador de compartilhar a fé em Cristo Jesus. Ele se formou em teologia, ele conseguiu o mérito como mestre em divindade, mas ele, a partir do momento que concluiu os seus estudos nessa área, junto com a sua esposa, ele foi para o lugar mais inóspito que ele poderia pensar naquela época. E ele foi para a África do Sul levar o evangelho, e ele foi o primeiro missionário lá. Ele teve várias dificuldades, entre elas a vida extremamente difícil naquele lugar, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de conforto, mas ele foi para lá. E estando lá, ele dedicou toda a sua vida. Ele teve seus filhos lá, os filhos depois de um tempo saíram, foram estudar, e a sua família, tão influenciada, impactada pela fé que ele tinha, voltou, os filhos voltaram para lá, e eles deram continuidade na obra missionária na África do Sul. E Robert Moffat, certa vez perguntado sobre qual era a sua esperança, ele definiu a sua esperança em 3 frases, baseado no texto de 1 Pedro, e eu quero compartilhar isso com você. Para que no final disso eu gostaria que você respondesse qual é a sua esperança. Robert Moffat disse, em primeiro lugar, que a esperança cristã é a confiança em Deus contra o mundo. A esperança cristã é a confiança em Deus contra a confiança no mundo. Basicamente o que ele estava dizendo é o seguinte: no mundo você pode conquistar pelos teus méritos, pelo teu esforço, pelo teu trabalho, você pode conquistar a empatia das pessoas, você pode conquistar o sucesso, você pode ter as comodidades oferecidas nessa vida, os confortos, você pode ter prosperidade, você pode ter paz, você pode ter riqueza.
Mas no mundo também você pode encontrar a desilusão, você pode encontrar o fracasso, você pode encontrar as privações, você pode passar pela desvalorização da sua vida, você vai ter que lidar também com a desigualdade, com a tristeza, com as injustiças e por aí vai. E é tão somente isso que o mundo pode te oferecer, coisas boas ou ruins, mas que começam e terminam aqui, nesta vida. Em contrapartida, quando nós olhamos para a fé, você pode somar tudo isso que você encontra nessa vida aqui, mas nós encontramos Deus nos oferecendo desafios, Deus nos oferecendo tribulações para a nossa aprovação, sofrimentos para nos treinar, nos ajudar a lidar com as perdas, nos ajudar a lidar com o desconforto, nos ajudar a lidar com a impopularidade, mas Ele nos oferece além daqui, descanso e descanso eterno, alegria e alegria eterna, transformação e uma transformação para um estado de perfeição, uma vida e uma vida que não terá fim, uma comunhão e uma comunhão absolutamente plena, um encontro que nunca terminará com o Redentor, uma vida absolutamente interligada, conectada em comunhão com todos aqueles que creram em Cristo Jesus durante toda a história. Uma vida absolutamente nova, num lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ninguém conseguiu imaginar algo tão extraordinário como será o céu. E então, o que nós podemos observar é que quando Pedro fala de uma viva esperança, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha, Deus nos oferece uma esperança absolutamente maravilhosa, porque essa esperança me leva a esperar, a desejar e a ter certeza de coisas que vão além dessa vida. Eu te pergunto, qual é a sua esperança? A sua esperança tem a ver com alguma coisa que este mundo pode produzir? Pois eu te aconselho a trocar essa esperança do mundo e colocar a sua esperança em Deus. Porque todas as coisas que o mundo pode te oferecer, elas terminam aqui. Tão somente aqui, você não vai levar nada daqui para frente. Mas a esperança que Pedro cita aqui, que nos é oferecida por Cristo Jesus, ela tem a ver com tudo que é daqui, mas principalmente com aquilo que é de lá. E Paulo diz que estas coisas são incomparavelmente melhores. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparados com a glória que há de vir. Quando nós somos jovens, nós traçamos uma história, nós cultivamos sonhos, fazemos projetos. Quando a gente chega lá pelos 40, a gente descobre que mais da metade deles a gente não vai conseguir realizar. Algumas coisas porque depende da gente não dá conta, outras porque não depende da gente. E aí você começa a reavaliar a vida. Mas quando você cruza a linha dos 60, você sabe que você dobrou o cabo da boa esperança. Eu estou sendo otimista, né? Porque tem gente que dobra o cabo da boa esperança bem mais cedo. Mas dobrou o cabo da boa esperança. O que você espera? Não deposite suas esperanças no mundo. Confie em Deus contra o mundo. A esperança cristã é exatamente isso. E é isso que muda tudo na nossa vida. É quando nós construímos aqui, trabalhamos aqui. Nós não somos irresponsáveis com as coisas de aqui e de agora. Mas nós sabemos que nós temos um lugar. O patrimônio que eu quero construir não é o patrimônio exclusivamente que termina aqui. Mas eu quero patrimônio no céu. E Jesus disse, olha, não ajunta tesouro aqui, porque o tesouro que você ajunta aqui, ou vai ser destruído pela ferrugem, ou vai ser comido pelo cupim, pela traça, ou um ladrão vai roubar. Você quer juntar tesouro de verdade? Acumule tesouros no céu, porque lá não tem traça, porque lá não tem cupim, e lá não tem ladrão. Ou seja, Robert Muffat, ele disse, eu não vou gastar todos os meus dias juntando coisas que vão ficar aqui. Eu vou gastar todos os meus dias confiando em Deus. É essa que é a viva esperança. É quando a gente lança a nossa vida naquilo que o Senhor nos prometeu. É confiar em Deus contra o mundo. E nós temos a Bíblia cheia de exemplos assim. Como eu citei em Hebreus capítulo 11, posso citar para vocês. Em Hebreus capítulo 11 são citados 22 exemplos de testemunho de fé de 12 personagens da Bíblia. Alguns que tiraram força da fraqueza e venceram. Alguns que não conseguiram vencer. Mas é dito a respeito de todos eles que todos eles deram um bom exemplo de fé.
um bom testemunho de fé, um bom testemunho daquilo que eles acreditavam. Eu vou citar 2 exemplos que são citados lá para vocês. O primeiro deles, Moisés. Moisés é dito sobre ele em Hebreus capítulo 11, verso 24 e 25, que ele não fez caso de todos os confortos que ele tinha no castelo, na fortaleza de Faraó, mas ele abriu mão daquilo ali para andar junto com o seu povo pelo deserto. Ou seja, ele trocou as coisas desse mundo por aquelas que Deus lhe prometeu. Vou dar um outro exemplo que está registrado no livro de Daniel, especialmente da vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 jovens amigos de Daniel. Eles foram confrontados para adorar o imperador Nabucodonosor e eles não se dobraram diante dele. E por causa disso, Nabucodonosor, que gostava deles, lhes deu uma segunda oportunidade e disse: quando as trombetas tocarem, quando toda sorte de música tocar, vocês vão se dobrar diante de mim. Diante do pináculo que foi erigido em honra a Nabucodonosor. Porque se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha. E eles responderam: fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nem tampouco nós nos dobraremos diante de ti. Em outras palavras, estão dizendo: olha, nossa esperança está em Deus e não em você. Porque se alguém pode nos livrar da fornalha, é Deus, e não você. E nós não vamos nos dobrar. E o que a gente sabe dessa história é maravilhoso. Porque eles permaneceram firmes, não se dobraram, e por conta disso foram lançados na fornalha. Ela estava acesa 7 vezes mais, tanto que os homens que os lançaram na fornalha morreram queimados. Mas eles caminharam no meio do fogo, junto com um 4º homem, que tinha a semelhança de um filho de um Deus. Ou seja, a esperança cristã e a esperança do povo de Deus consiste nisso, em confiar em Deus contra o mundo. Segundo lugar, Robert Moffat, ele nos ensina também nas suas conclusões, especialmente sobre este texto, que a esperança cristã, essa viva esperança de quem Pedro fala, da qual Pedro fala, é a confiança no Espírito contra os sentidos. É a confiança no Espírito de Deus contra os nossos próprios sentidos. E o que ele queria dizer com isso? Eu vou contar uma história para que talvez você entenda e isso fique bem claro. Uma crônica. Havia um certo muro e esse muro representava a vida. E nesse muro caminhava à frente os fatos, as promessas e as leis de Deus sobre aquele muro. Atrás disso ia a fé e a esperança. Caminhando ali, olhando para os fatos, para as promessas e para as leis de Deus. E atrás via seguindo as leis, as promessas, os fatos e a fé e a esperança. E lá no último lugar estavam os sentidos. A fé e a esperança querendo ter certeza se os sentidos estavam acompanhando, elas deixaram de olhar para os fatos, as promessas e as leis e se voltaram para trás. E quando ela se voltou para trás para ver como iam os sentidos, ela perdeu o equilíbrio e caiu. É isso que Robert Moffat está dizendo. Ele está dizendo que a viva esperança, ela está fundamentada sobre aquilo que o Senhor falou, sobre aquilo que o Senhor prometeu. E quem nos dá o subsídio para crer e para olhar para as promessas é o Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Deus nos enviou o seu Espírito. Quando Jesus estava falando sobre isso com os seus discípulos, ele disse: eu vou enviar a vocês um Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, é dito que os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, quem é que dirige os nossos passos, as nossas decisões, quem dirige os nossos sonhos, quem dirige os nossos projetos? É o Espírito Santo de Deus, que inclusive ilumina o nosso interior para compreendermos a palavra de Deus. E então Robert Moffat diz: a viva esperança, essa esperança cristã, ela consiste exatamente em depositar a nossa confiança no Espírito de Deus e não nos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos, eles são enganosos. Nós somos assim. Nosso coração, ele se atrai por muitas coisas. E usando lá da mitologia dos gregos,
Existe uma imagem muito peculiar e interessante dentro da mitologia deles, que é a imagem da flor de lótus. E lá naqueles personagens da mitologia, um chamado Perseu se perdeu numa caminhada que ele deveria fazer para encontrar aqueles itens que foram cobrados dele, para que ele encontrasse a força e o poder. E na busca por aquilo que estava perdido, num determinado caminho, numa determinada hora, ele contemplou, cheirou e se alimentou dessa flor de lótus, e ele se perdeu no tempo, porque o efeito dessa flor era um efeito alucinógeno, que fazia com que você perdesse a noção do tempo. E as pessoas se perdiam com a flor de lótus por décadas, por séculos, por milênios dentro da mitologia, porque simplesmente elas não conseguiam perceber o tempo passando. Gente, não há nada que descreva melhor o que os nossos sentidos fazem conosco. Os amores, as paixões dessa vida, elas nos fazem perder a noção do tempo. E eu já ouvi muitas vezes gente chegando e falando assim: pastor, eu me apaixonei e eu perdi preciosos anos da minha vida correndo atrás de uma paixão. E eu não estou falando simplesmente de paixão entre pessoas, mas é paixão por coisas, por projetos, por sonhos, que muitas vezes terminam numa grande frustração, numa grande ilusão. E a explicação para isso é que você vai dizer: mas eu não estava sentindo que eu tinha que fazer isso. E eu segui os meus instintos, eu segui os meus sentimentos, e olha o que aconteceu comigo. E nós somos uma sociedade que está inflamada por esse pensamento é insistente e repetitivo, encalacrado na nossa cultura, de que nós devemos fazer aquilo que o nosso coração almeja, aquilo para o qual os nossos sentimentos estão apontando. Pois deixa eu dizer uma coisa sobre os seus sentimentos: desde a queda do homem lá no Éden, o nosso interior, a nossa natureza foi afetada de tal maneira pelo pecado, que Paulo nos descreve, quando nós estamos sem Cristo, Paulo nos descreve como cegos, Paulo nos descreve como mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, ele diz que antes de Cristo nos dar vida, nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, nós éramos escravos de uma cultura. Todos os seus sentidos, todos os sentidos do nosso coração, das nossas emoções primárias, de cada um de nós, está absolutamente infectada pelo pecado. Somos inclinados para aquilo que é errado. Eu disse isso para vocês alguns dias atrás. Eu disse, eu posso chegar para você e falar assim: olha, é bom fazer isso, isso vai fazer bem para você. Significa que você vai mudar de atitude? Vou falar daquilo que cabe a mim. Eu já ouvi médicos falando muitas vezes: deixa a gordura de lado, deixa um pouquinho o doce de lado, não janta. Não, um nutricionista aqui, alguém dessa área, médico endócrino, cuidado, muda a sua alimentação. Ou seja, adianta alguém chegar para você e falar: muda a sua alimentação, e você vai mudar no dia seguinte? Adianta você chegar na segunda-feira e falar assim: a partir de hoje eu sou um novo homem, não vou mais gostar de doce, não vou mais gostar de picanha com gordura, o que eu acho um crime alguém ir lá e tirar a gordura da picanha. Isso devia ser preso, a pessoa que faz um negócio desse. Por quê? Porque os meus sentimentos dizem isso. Desde o meu paladar, os meus olhos e o meu coração. E eu te pergunto: os meus olhos, os meus lábios e o meu coração são bons conselheiros? Se eles fossem bons conselheiros, não tinha ninguém nesse mundo sofrendo. Pois Robert Muffat diz: sabe por quê que Deus é bendito e Pedro está louvando e dando ações de graças a Deus? Porque Deus nos deu uma viva esperança para que a gente não ande por aí confiando nos nossos próprios sentidos, mas Ele nos deu o seu Espírito, e nós podemos então confiar em alguém que é confiável, que é o Espírito de Deus no nosso coração.
O Espírito mostra a verdade. O Espírito me faz ser alguém melhor. O Espírito me faz olhar além daquilo que é material. O Espírito me chama para uma vida mais capacitada. O Espírito me capacita a me desprender das coisas. O Espírito me consola quando eu sinto falta delas. O Espírito me anima quando eu estou angustiado pela ausência de coisas. O Espírito me guia no meio da tempestade, nos desertos da vida. O Espírito me auxilia, me toma pelo braço e me faz caminhar. O Espírito me convence quando eu estou errado. A esperança do cristão é isso. É poder confiar num grande guia. Alguém que não vai te colocar numa estrada errada. Vocês devem lembrar quando surgiram os GPS e a gente pagava uma grana para ter um negocinho daquele. Colocava no carro, a gente mal sabia configurar. Quando eu fiz 10 anos de casado, nós voltamos lá em Gramado, onde nós passamos nossa lua de mel. E eu todo feliz, eu tinha comprado um GPS. Até então, Mapa Link, era um mapão, assim, um livro dessa grossura. Você marcava as páginas porque não era uma sequência. Para você fazer uma viagem, você pulava de uma página lá no começo, lá para a página do final, depois voltava no meio, que as páginas eram ordenadas por códigos de números. Aí ficava com um monte de papelzinho marcado, ou às vezes quando você comprava um mapão daquele que você abrisse no carro, não dava para dirigir. Ah, tinha um GPS, olha que beleza. Na ida foi beleza. Quando chegou lá em Gramado, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar fazendo o caminho do mar. Ah, vamos, beleza. Eu tenho um GPS aqui, não preciso perguntar nada para ninguém, é só pôr ali e seguir. E aí nós pegamos a Freeway, não sei quem já foi lá para o Rio Grande do Sul, tem uma Freeway lá, uma estrada magnífica. Eu devo ter andado uns 20 minutos dela, o GPS falou, sai. Eu falei, não vou olhar no mapa, né? Afinal de contas é um GPS. Saí. E aí a estradinha foi ficando pequena, daí um pouquinho o asfalto foi ficando ruim, e daí um pouquinho passou para paralelepípedo, de repente tinha um morro, e eu falei, gente, mas o GPS está falando que eu vou chegar lá, e eu dava uma reduzida, aumentava, realmente eu vou chegar, mas pelo pior caminho. Foi bom, porque a gente foi levado para o alto de uma montanha, mas o alto de uma montanha, que lá no alto não tinha mais estrada, só pedra. Mas eu estava vendo uns jipeiros, tinha motociclista lá em cima. Eu falei, esses caras chegaram daqui, eu vou chegar também. E realmente nós chegamos num lugar lindo, dava para ver até o mar. Mas não era o caminho. E lá de cima dava para ver a Freeway e o traçado dela lá na frente. Plano, seguro, uma rodovia tranquila. Mas eu fui pelo pior caminho, porque eu confiei num guia ruim. Depois eu aprendi que o GPS você tem que ir lá e mexer nas configurações dele, senão ele vai te levar pelo caminho mais curto, mesmo que isso signifique passar por uma pinguela. Seguir os nossos sentidos é pior do que isso. Porque o GPS ainda tem o compromisso de te fazer chegar no destino. Mas os nossos sentidos não. Os nossos sentidos, eles não são capazes de prever o que vai acontecer daqui a um segundo. Por isso que a Viva Esperança é um convite a confiar no Espírito de Deus e não nos nossos sentidos. E por último, Robert Muffat falava que a Viva Esperança, a esperança do cristão, é a confiança que ele tem no futuro contra o presente. Porque eles estavam vivendo os piores dias nos dias de Pedro. A segunda metade do primeiro século foi um dos piores momentos para a fé cristã. Porque ela estava surgindo e crescendo a partir da Palestina, mas ao mesmo tempo ela estava sendo sufocada pelo Império Romano e pelos judaizantes, que não se converteram ao cristianismo. Eles eram perseguidos das formas mais absurdas e violentas que vocês podem imaginar. Era difícil encorajar as pessoas e animar ali. Assim como era difícil também para Robert Muffat e a sua família de missionários na África do Sul naquele tempo, era muito difícil para eles, aquela jornada de fé, aquela caminhada de fé, porque tudo que eles tinham no presente era sofrimento, era escassez, era dor, era crise, era oposição, era perseguição, era ausência de perspectivas. Mas a viva esperança, a esperança do cristão é a confiança no futuro que Deus reservou para nós. O que me faz
vencer o presente. O presente é um lugar inóspito, quase sempre. É no presente que nós lidamos com as coisas ruins. Muita gente às vezes fica tão preso nisso que elas continuam revivendo aquele presente, mesmo quando ele já virou passado. E as memórias ruins, elas ficam te acompanhando o tempo inteiro. Então não há esperança no passado. E o seu presente pode ser um lugar muito ruim. Pode ser uma crise e uma tempestade perfeita. Por que Pedro chama a fé e aquilo que Deus nos deu de viva esperança? Porque nos desloca do lugar ruim para um lugar, como os hebreus no Antigo Testamento, que caminhavam no deserto, mas eles olhavam para uma terra que mana leite e mel, onde haveria descanso. Nós caminhamos forasteiros nos desertos desta vida, mas se a minha esperança estiver em Deus, se ela for esta viva esperança da qual Pedro está falando, os meus olhos estão no futuro. E o meu futuro me alimenta no presente para vencer o deserto. Por isso que nós, e agora um ditado do nosso tempo, quem perde a esperança, morre. Porque é exatamente a esperança que me faz acordar todos os dias. É a esperança que me faz sair de casa todos os dias. É a esperança que me faz vir à igreja. É a esperança que me faz investir na vida dos meus filhos. É a esperança que me faz perdoar pessoas. É a esperança que me faz investir em pessoas. Investir num trabalho, numa formação. É a esperança. Eu não sei quantos de vocês estão estudando, mas eu voltei para esse período aí de estudos acadêmicos. E eu vou dizer para vocês, desde o primeiro dia de aula, eu não penso em outra coisa a não ser a minha formatura. Eu ainda estou no 2º ano. Mas é isso que me faz assistir a aula todo dia. É pensar na linha de chegada. É isso que faz um maratonista correr. Ele não pode olhar para o seu momento, o seu presente, ele precisa olhar para frente. Tanto que Paulo, usando essa linguagem, lá em Filipenses, ele diz, deixando as coisas que para trás de mim ficam, eu miro no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, e eu corro para lá, eu me desloco para lá, firme, olhando para lá, sem desanimar. Quando a igreja do Senhor Jesus para de pregar sobre o céu, quando a igreja do Senhor Jesus para de esperar o novo céu e a nova terra, quando a igreja de Jesus para de esperar o Senhor Jesus voltar, a igreja do Senhor Jesus morre. Eu acredito que aqui no Brasil houve um momento, que foi um momento de uma ascendência do Evangelho tremenda. Deus usa todas as circunstâncias. Mesmo quando a nossa motivação seja errada. Havia uma motivação no coração de cada crente na última década do século 20, porque pairava na mente de muitos crentes, inclusive crentes, uma frase que dizia bem assim, ó, de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E a gente pregava o evangelho com muita força. E a gente fazia cruzadas evangelísticas por esse país. E nós cantávamos e fazíamos cultos nas praças, porque nós estávamos respirando a volta de Jesus. Mas não foi no ano 2000. E parece que a igreja deu uma arrefecida. Nós começamos a tratar de outros assuntos, e a pensar em outras coisas, porque afinal de contas, se é para guardar e se é para esperar de 1000 em 1000 anos, daqui para o ano 3000 falta muito tempo. Percebe como essa lógica, ela não faz o menor sentido? Mas uma coisa, uma lição isso nos deixou. A lição de que a perspectiva da realização da nossa esperança, ela nos mobiliza,
ela nos engaja, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos faz repensar os valores da vida e as prioridades. E é isso que Robert Muffat queria dizer para as pessoas: a viva esperança que nós temos em Jesus Cristo, que Deus nos deu, ela nos faz repensar todas as prioridades da vida. Por quê? Porque eu não vou viver a minha vida para tentar consertar o presente, eu não vou me deixar angustiar pelas crises do presente, eu não vou nem sequer congelar pelas crises do presente, porque eu confio no futuro que Deus me prometeu, e é para lá que eu vou. Eu troco as coisas desse tempo, em que eu sou um forasteiro, fora de casa, fora da minha pátria, por aquilo que Deus me prometeu para a minha pátria. Aqui tem dor, tem sofrimento, tem tragédia, tem luta, mas o futuro que Deus me prometeu é glorioso. Eu quero encerrar perguntando para você: qual é a sua esperança? O que você espera? Aonde você deposita a sua esperança? Bom, quando Pedro diz sobre essa viva esperança, ele diz que a viva esperança que Deus nos concedeu, ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pastor, eu não sei responder qual é a minha esperança. Ok, tudo bem. Mas eu quero que a partir de hoje você saiba a resposta. E para que você tenha esta viva esperança, que prefere Deus do que o mundo, que prefere o Espírito do que os sentidos, e que prefere o futuro do que o presente, para que você tenha, você tão somente precisa crer em Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da viva esperança. E Pedro diz: a ressurreição de Jesus bateu o martelo para a minha viva esperança. Porque Ele diz que Ele ressuscitaria e que Ele seria o primeiro. E assim como Ele ressurgiu, nós também ressuscitaremos. Quando Ele ressuscitou dos mortos, nasceu no meu coração uma viva esperança. É isso que Pedro está dizendo. Se você lembrar como estava Pedro quando Jesus foi preso, ele estava tão decepcionado, tão triste, tão magoado com aquela circunstância, que ele traiu Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e se encontrou com ele, isso mudou a vida de Pedro de uma forma tão extraordinária, que 50 dias depois, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro, no meio de Jerusalém, começou a pregar sem medo, sem tropeçar nas palavras, e as pessoas ouviram aquela pregação fantástica do homem que traiu Jesus, que o negou, mas que foi perdoado e foi comissionado por Jesus, porque o coração dele se tornou alvo de uma esperança que ele não podia conter. Eu não sei quantas coisas ruins podem ter acontecido na tua vida até hoje, mas a história de Pedro, ela não foi encerrada no momento em que ele negou a Cristo. Aliás, a história de Pedro começa para valer no momento em que Jesus o reencontra lá no mar. Ele diz: Pedro, você pegou alguma coisa aí? Pedro diz: não peguei nada. Joga a rede para o outro lado. Pedro jogou, tinha muitos peixes. E quando ele chegou na areia, Jesus já estava lá, com fogo aceso e com o peixe assado. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: esquece o teu passado. Teu passado não te define. O que te define são os planos que eu tenho para você. Esquece o teu passado, porque lá só tem tristeza, frustração e dor. Não deixa o teu presente, com as crises e os desertos, te definir. Nem tampouco os teus sentidos. E nem tampouco o mundo onde você está, um mundo perdido. Mas olha para mim. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. E é isso que Jesus faz conosco. Muitas coisas podem ter dado errado na nossa vida até hoje. Mas Jesus, Ele é a fonte de uma viva esperança. A esperança que eu tento compartilhar com vocês nessa noite. Uma esperança que me faz confiar nele e não no mundo. Uma esperança que me faz confiar na direção do Espírito e não dos meus sentidos. Uma esperança que não deixa o presente
me tirar a alegria, que não deixa o presente me tirar o gosto pela vida, que não deixa o presente me roubar as coisas mais valiosas que Deus me deu. Então Jesus dá uma injeção de ânimo na vida de Pedro. Aí diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Já imaginou, quando você imaginaria, naquela comitiva de 12, um traiu Jesus e depois se enforcou, o outro traiu também quando ele negou a Jesus, e Jesus começa a abençoar aquela comitiva exatamente por aquele que o negou. E quando Jesus faz isso, ele está contando para nós a história, que a sua morte e a sua ressurreição foi para resgatar gente perdida como a gente que não dá conta, gente que perde a esperança, gente que não sabe aonde depositar a esperança, gente que quando é perguntado qual é a sua esperança, a gente fica com cara de pastel e não sabe dizer o que é. Foi para gente assim como nós que Jesus morreu. E é por isso que Pedro, com toda propriedade, ele pode dizer: bendito seja o nosso Deus, cheio de misericórdia, que nos concedeu através de Jesus uma viva esperança, para esperar contra as circunstâncias, uma viva esperança, para me fazer entrar na segunda-feira, que é o que eu espero que aconteça com vocês, entrar na segunda-feira rasgando com tudo. Por quê? Porque eu não me movo por vista, mas eu movo por aquilo que eu acredito. E eu acredito num Deus vivo e verdadeiro, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor, cheio de bondade, que me preparou uma cidade, e que me guarda aqui até o dia em que Ele há de me fazer entrar nessa cidade. Amém? Qual é a sua esperança? Eu espero que a sua esperança seja Jesus Cristo. Ele é a viva esperança. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção junto com os nossos irmãos, e depois nós vamos orar e pedir que Deus encha o nosso coração, que Deus faça o nosso coração transbordar dessa viva esperança, que nos dá força e que nos ajuda a lidar com as dificuldades dessa vida. Ó bondoso Deus, a quem, assim como Pedro chamou, nós dizemos nesta noite: bendito é, Senhor, porque pelas tuas misericórdias nos deste uma viva esperança pela ressurreição do teu Filho Jesus, que se fez, ó Deus, sacrifício e oferta em nosso lugar, que entregou a sua vida na morte para que nós fôssemos salvos. Ó Deus, nessa noite nós te louvamos, ó Pai, porque neste mundo, onde para todos os lados que nós olhamos, nós enxergamos coisas ruins, que tendem a nos roubar a esperança, ó Deus, quando pela Tua palavra e pelos olhos da fé, esta fé que é um presente do Senhor a cada um de nós, nós contemplamos os poderosos feitos do Senhor, o Teu grande amor, a Tua infinita misericórdia, e ó Deus, o ato máximo de sacrifício e doação do Senhor, que foi a entrega do Seu Filho em nosso favor, e a ressurreição poderosa do Teu Filho Jesus. Tudo isso, ó Deus, acende uma chama no nosso coração, acende em nós uma viva esperança, que nos faz confiar mais e mais no Senhor, que nos faz, ó Deus, confiar na direção do Teu Espírito, que nos faz olhar para o futuro, ao invés de ficarmos presos no passado ou no presente. E por isso, nessa noite, ó Deus, nós Te louvamos por esta viva esperança. Mas, ó Deus, nesse momento, junto com o Teu povo, nós queremos clamar ao Senhor por aqueles que porventura estejam escravizados, ó Deus, ao desespero, à dor, ao sofrimento, ao passado, às mágoas, às desilusões, vivendo sem esperança nessa vida. Que o Senhor, ó Deus, cure seus corações. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame dentro de cada uma dessas pessoas esta viva esperança que é Jesus. Ó Deus, para aqueles que talvez estejam iludidos ainda com as coisas desse mundo,
pensando tão somente nas coisas daqui e não na eternidade, que o Senhor também cure esses corações, para que eles, ó Deus, voltem os seus olhos pela fé para o Senhor, para as tuas promessas, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor nos anunciou a respeito do que o Senhor tem preparado para o seu povo. E que assim, ó Deus, como igreja, como uma comunidade, como povo do Senhor, família da fé, nós andemos dia a dia, ó Deus, pondo de lado as coisas que são desse mundo, pondo de lado, ó Deus, aqueles sofrimentos, aqueles tropeços, as lutas, as decepções dessa vida, porque isso tudo fica aqui, mas que o nosso coração esteja dia a dia alimentado pelo Espírito Santo do Senhor que em nós habita, pela Tua palavra, pela expectativa santa e bendita do céu. Assim nós te pedimos, ó Deus, para que quando começarmos esta nova semana de trabalho amanhã, nosso coração esteja fervendo de amor pelo Senhor, cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de entusiasmo, sabendo, ó Deus, que nós não estamos caminhando para a morte, mas caminhamos para a vida, sabendo, ó Deus, que quando dobrarmos o cabo da boa esperança, nós estamos mais perto do céu. Ó Deus, que viva a esperança é essa, ó Pai, de saber que quanto mais velhos ficamos aqui, mais perto chega o dia de ficarmos novos no céu com o Senhor. Ó Deus, assim, ó Pai, anima-nos dia a dia a viver nesta fé e nesta viva esperança. É a oração que te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.